Olá, estamos mais uma vez aqui na série do Grupo Espírita Luzes da Verdade de Horizontina. Para a gente conversar um pouquinho mais e aprender um pouquinho mais, refletindo sobre a doutrina, hoje vamos falar sobre uma bem-aventurança. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Vamos falar um pouco sobre ser indulgente. Esta fala, ela considera o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, do item 16 a 21, que fala sobre indulgência. E também as questões 903 e 904 do Livro dos Espíritos, que falam e tratam sobre a perfeição moral. Primeiro, vamos saber, segundo o dicionário, o que significa indulgência. Então, a indulgência é uma facilidade para perdoar os erros cometidos pelos outros. É uma clemência. É uma demonstração de perdão a um castigo, a uma pena, a uma ofensa. É uma tolerância às ações ou particularidade dos outros. É uma característica de quem ou daquele que é indulgente. Então, para começar, clareando um pouquinho sobre a palavra indulgência, que tem origem do latim indulgentia. Ser indulgente. Espíritas, segundo Kardec. Queremos vos falar hoje da indulgência. Esse sentimento tão doce, tão fraternal, tão nobre, que todo homem deve ter para com seus irmãos, mas do qual bem poucos nós fazemos uso. A indulgência, ela não vê os defeitos das outras pessoas, ou se vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que não sejam conhecidos senão dela. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa para os abrandar, quer dizer, uma escusa plausível, séria, e não daquelas que, tendo ar de atenuar a falta, a fazem ressaltar com um jeito pérfido, quer dizer, além de evitá-la, abrandá-la quando possível. Deixando bem claro, segundo Richard Simonetti, na Voz do Monte, que a ninguém compete o direito de julgar. O Mestre, Jesus Cristo, recomenda que, antes de procurarmos ciscos no olho do nosso irmão, tratemos de remover a lasca de madeira que repousa tranquila no nosso olho. Se possuímos incontáveis defeitos, fica a questão. Se há tantas tendências inferiores em nossa personalidade, ele nos questiona, por que o atrevimento de criticar o comportamento alheio? Então, Chico Xavier já falava em estudo e viva. Examinemos a nós mesmos. Dirijamos para dentro da própria alma o estilete da introspecção. E se a nossa consciência jaz tranquila, na certeza de que temos procurado realizar o melhor ao nosso alcance, no aproveitamento de todas as oportunidades que temos e que o Senhor nos concedeu, estejamos serenos nas dificuldades e operosos na prática do bem, à frente de quaisquer circunstâncias, lembrando-nos de que a erva passarinho asfixia de preferência as árvores nobres, e a tiririca se alastra como verdadeira calamidade, justamente na terra boa. Aqui ele deixa a dica para fazer esse exame de consciência, para introspectar, pensar primeiro antes de falar. A indulgência, seguindo Kardec, não se ocupa jamais com os atos maus de outras pessoas, a menos que isso seja para servir, e tem ainda o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem censura nos lábios, mas somente conselhos, o mais frequentemente velados. Quando criticais, que consequências se deve tirar de vossas palavras? É que vós que censurais não teríeis feito o que reprovais e valeis mais que o culpado. Ó homens, quando, pois, julgarei os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem os vossos irmãos? Quando não abrirei os vossos olhos severos, senão sobre vós mesmos? E vai nos dando essas dicas de reflexão.
sobre os nossos atos, sobre os nossos comportamentos, sobre os nossos julgamentos. A questão 903 do Livro dos Espíritos nos traz a seguinte questão: a culpa em estudar os defeitos dos outros? Kardec vai nos falando que se é para criticar e divulgar, há muita culpa, porque é faltar com a caridade. Se é para fazê-lo em seu proveito pessoal e os evitar em si mesmo, isso pode algumas vezes ser útil, mas é preciso não esquecer que a indulgência pelos defeitos alheios é uma das virtudes contidas na caridade. E segue: antes de fazer aos outros uma censura de suas imperfeições, vede se não se pode dizer a mesma coisa de vós. Esforçai-vos, portanto, em ter as qualidades opostas aos defeitos que estamos criticando nos outros. Esse é o meio de vos tornardes superiores. Se os censurais por serem avarentos, sejamos então generosos. Se censuramos por serem orgulhosos, sede humildes e modestos. Por serem duros, sede dóceis então. Por agirem com baixeza, sejamos nós grandes em todas as vossas ações. Em uma palavra, fazei de tal maneira que não vos possam aplicar estas palavras de Jesus. Ele vê um argueiro no olho do seu vizinho e não vê uma trave no seu. Simonetti ainda fala no seu livro A Voz do Monte que a maledicência é o ato de falar mal das pessoas. É uma definição bem amena para um dos maiores flagelos da humanidade. É mais terrível que uma agressão física. Muito mais que o corpo, ele fere a dignidade humana, conspurca reputações, destrói existências. Ela tem sua origem, sem dúvida, no atraso moral da criatura humana que faz a crítica. E segue ainda dizendo que intelectualmente a humanidade atingiu culminâncias. Chegamos à lua, desintegramos o ato. Porém, moralmente, somos subdesenvolvidos, quase tão agressivos e inconsequentes como os habitantes das cavernas. E se o verniz de civilidade nos impede de usar a clava, usamos então a língua, atendendo a propósitos de autoafirmação, revide, justificação ou pelo simples prazer de tirar pedras em vidraças alheias. Kardec também continua falando na questão 904 e questionando: há culpa em sondar as chagas da sociedade e as revelar? Então, os espíritos luminares que auxiliaram-no seguem. Isso depende dos sentimentos que o leva a fazê-lo. Se o escritor não tem em vista senão produzir escândalo, é um prazer pessoal que ele se procura apresentando quadros que, frequentemente, são mais um mal que um bom exemplo. O espírito aprecia, mas pode ser punido por essa espécie de prazer que toma em revelar o mal. Kardec questiona de que forma, nesse caso, julgar a pureza das intenções e a sinceridade do escritor? E os luminares então seguem: isso não é sempre útil. Se ele escreveu boas coisas, aproveitai-as. Se fez mal, é uma questão de consciência que a ele somente diz respeito. De resto, se deseja provar sua sinceridade, cabe a ele apoiar o preceito pelo seu próprio exemplo. Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma, reergue, ao passo que o rigor desencoraja, afasta e irrita. Um espírito Como ficamos, então, quando estamos indulgentes? Atraindo a calma, acalmando, tranquilizando, reerguendo. Sede indulgentes para com as faltas dos outros, quaisquer que sejam elas,
Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações. E o Senhor usará de indulgência para convosco, como delas usaste para com os outros. Chico Xavier e Valdo Vieira, então, no livro Estude Viva, fala: liberte você. Lábios envenenados pelo fel da maledicência não conseguem sorrir com verdadeira alegria. Ouvidos fechados com a cera da leviandade não escutam as harmonias intraduzíveis da paz. Olhos empoeirados pela indiscrição não veem as paisagens reconfortantes do mundo. Assim como braços inertes na ociosidade não conseguem fugir à paralisia. Uma mente prisioneira no mal não amealha recursos para reter bem. Coração incapaz de sentir a fraternidade pura não se ajusta ao ritmo da esperança e da fé. O espírito luminar de Hahnemann, então, também colocou no Evangelho segundo o Espiritismo que o corpo, neste capítulo 9, que o corpo não dá cólera àquele que não a tem, como não dá aos outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios, eles são inerentes ao espírito. Sem isso, onde estaria o mérito e a responsabilidade? O homem que é disforme, ele não pode se tornar direito, porque o espírito nada tem com isso. Mas ele pode modificar o que é do espírito quando tem uma vontade firme. A experiência não vos prova, espíritas, até onde pode ir. O poder da vontade, pelas transformações verdadeiras, miraculosas que vedes se operar, dizei-vos, pois, que o homem não permanece vicioso, senão porque quer permanecer vicioso. Mas aquele que quer se corrigir sempre o pode. De outra forma, a lei do progresso ela não existiria para o homem. Aqui ele fala sobre a força de vontade nas transformações e fala sobre o poder de querer corrigir sempre, quando possível. Fala sobre a lei do progresso. Outro luminar escreveu no Evangelho sobre o Espiritismo, que é a doutrina consoladora e bendita. Felizes todos aqueles que te conhecem os salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para eles o caminho é iluminado, e em todo o seu percurso podem ler essas palavras que lhes indicam o meio de atingir o fim. Caridade prática, caridade de coração, caridade para com o próximo, como para consigo mesmo. Numa palavra, a caridade para com todos e amor de Deus acima de todas as coisas. Porque o amor de Deus resume todos os deveres. E é impossível amar realmente a Deus sem praticar a caridade, da qual fez Ele uma lei para todas as criaturas. O verdadeiro caráter da caridade, que é a indulgência também, é a modéstia e a humildade, que consistem em não ver senão superficialmente os defeitos de outrem, por se interessar em fazer valer o que há neles de bom e virtuoso. Porque se o coração humano é um abismo de corrupção, existe sempre em algumas de suas dobras mais ocultas o germe de alguns bons sentimentos, centelha vivaz da essência espiritual. Ou seja, temos todos nós a centelha divina do bem. Então, possível de ter a força de vontade e querer fazer a nossa transformação. É preciso, portanto, treinar essa capacidade de enxergar o que as pessoas têm de bom, para que o bem cresça em nós. Todas as virtudes, todas as possibilidades de evolução e melhora, de aprendizado, que estudamos enquanto estudantes espíritas, sempre podemos e temos essa capacidade de treinar e melhorar. Um recurso valioso para isso é usar os 3 crivos. Richard Simonetti falou na Voz do Monte, trouxe a mensagem
segundo uma velha lenda de origem desconhecida, que vários escritores atribuem a Sócrates, lembrada pelo irmão X. Está aí psicografado no livro de Francisco Cândido Xavier, então. Que foi publicado no mês de junho de 1970 na revista Reformador, fazendo aniversário este mês. 1970 e atual ainda hoje, né? Ele diz: certa vez, um homem esbaforido achegou-se ao grande filósofo e sussurrou-lhe aos ouvidos: escuta, Sócrates, na condição de teu amigo, tenho algumas coisas muito graves para dizer-te, em particular. Sócrates disse: espera, ajuntou o sábio prudente. Já passado o que vais me dizer pelos 3 crivos? 3 crivos? Perguntou o visitante. Sim, meu caro amigo, 3 crivos. Observemos se tua confidência passou por eles. O primeiro é o crivo da verdade. Guardas absoluta certeza quanto àquilo que pretendes comunicar? Bem, ponderou o interlocutor. Assegurar mesmo não posso, mas ouvi dizer. E então, exato, disse Sócrates, de certo peneirás teu assunto pelo segundo crivo, o da bondade. Ainda que não seja real o que julga saber, será que pelo menos bom o que me queres contar? Hesitante o homem replicou: isso não, muito pelo contrário. Ah, disse Sócrates, tomou o sábio então. Recorramos ao terceiro crivo, o da utilidade, e notemos o proveito do que tanto te aflige. Útil? Aduziu o visitante ainda agitado. Útil não é. Bem, rematou o filósofo num sorriso, se o que tens a confiar não é verdadeiro, nem bom e nem útil, esqueçamos o problema e não te preocupes com ele, já que de nada valem sem edificação para nós. Aí está, meu amigo, a lição de Sócrates em questão de maledicência. Então, passar pelo 3 crivos, o crivo da verdade, o crivo da bondade e o crivo da utilidade daquilo que formos falar. Com estas palavras, com estas reflexões, com estes questionamentos, seguimos nossa semana pensando e lembrando desses ensinamentos tão importantes para a nossa construção espiritual, para que possamos evoluir a cada dia um pouco mais. Que tenhamos todos uma excelente semana, gratos, que assim seja. Mestre Jesus, do alto do monte ensinou, sua voz como um canto ecoou. Me ensine o caminho, Senhor, no reino de paz. Disse Jesus: bem-aventurados sois vós, o sal da terra, e brilhe a vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados sois vós, pobres de espírito. Bem-aventurados